Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um Pega a Lição. Roda a vinheta. Que bom que você está aqui conosco, 8ª semana da lição de Levíticos, que tem sido uma lição extraordinária, isso mesmo, uma lição muito especial. Semana passada nós estudamos a lição sobre o ministério e essa semana nós vamos estudar sobre adoração. Mas antes de estudar, eu estou aqui com dois convidados muito especiais que estão me acompanhando desde a outra semana, Pastor Léo do OIM e Pastor Jefferson da Central de Campinas. Como é que vocês estão, meninos? Estamos bem. Eu estou bem, né? Estou bem também, pastor. Tá bem também? Estou bem também. Eu cheguei a ficar preocupado. Eu tô bem. E o Jefferson, o que será que aconteceu, né? Eu estou bem, pastor. Graças a Deus, Tá tudo bem? em paz. Olha, eu tô voltando um tanto porque eu tô amando a lição. A lição tá extraordinária. O pastor Jefferson aqui nos bastidores tava falando, rapaz, essa lição tá boa. E realmente a lição tá... Vai deixar Excelente, saudade dessa lição de vai Levíticos, deixar, né? vai deixar. Vai deixar saudade dessa lição de Levíticos. Conseguimos extrair tanta coisa boa dela. Muito boa. E assim, Léo, o pessoal tá escrevendo aqui já, tá perguntando se realmente você vai ser co-host nosso aqui. Porque você já tá aqui ficando. Agora vai depender deles. Voltem aí, né? Bota uma enquete aí, coloca uma Hashtag enquete. Fica Léo, né? Hashtag Fica Léo. Se você curtiu, bota aí hashtag Fica Léo e a gente deixa o Léo ficar aqui mais um tempo com a gente aí, né? Não manda ele de volta pra Bahia, não, tá bom? Quero ficar, gente. Volta aí, bota a hashtag lá. O Léo tá aqui, baiano. Léo, você tá curtindo o frio de São Paulo? Pastor, Curtiu? eu acho que pra mim tá sendo a maior dificuldade. Pra quem tá no calor o tempo todo. Eu não falo que o calor é bom, né? Mas o sol em si, eu amo o sol, né? Ali eu tinha uma praia perto. Eu tenho uma bicicleta, eu até trouxe minha bicicleta. De tudo que eu tinha na minha casa, a única coisa que eu trouxe foi a bicicleta. Eu botei na transportadora, trouxe e tá comigo aqui. Eu tô pedalando Olha ainda só. aqui também em Campinas. Mas lá quando batia aquele calor, o que é que eu fazia? Pegava minha bicicleta, ia ali na praia de Dá uma bicicleta. pedaladinha. Ó, na praia, hein? Na praia ainda, olha, isso que é bom de morar no litoral, né? Exatamente. Se for dar uma pedaladinha de Campinas até a praia, vai ser umas 5, sabe Deus quanto tempo, eu não Mas sei eu nem fui ter quantas me horas. castigado um pouquinho, mas tô me adaptando, estou me adaptando. Você viu que há um tempo atrás, né, o senhor falou até da tosse ali, já tô melhorando, graças a Deus. Né, Foi, já tô... rapaz, esse rapaz ficou com uma tosse uns dias aqui, rapaz. Receitei pra ele um chá que a minha esposa fala, velho, que vai cebola, vai alho, vai tudo que você imaginar. Levanta de fundo, ele já E tá levantando, né? Tá levantando, o bicho já tá melhorando já, graças a Deus. Só da minha esposa, um abraço, minha digníssima, que tá em casa nos assistindo. Beijão, amor. Mas e você, Jefão, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo tranquilo. Já tá Estamos quantos anos de aqui. casado, Jefão? Tô com 3 anos de casado. 3 anos? Meu Aproveitar Deus, aqui e cara. mandar um abraço também pra minha esposa, Raíssa. Te amo. Já fazem 3 anos? 3 anos. Rapaz, eu tava no casamento do Jefferson Foi esses mesmo? dias atrás. Exatamente. Esses dias atrás, já passou Foi o 3 padrinho anos. de casamento. Foi o Olha aí. padrinho do Jefferson, exatamente. Padrinho de Faz casamento. 3 anos, 3 cara. Então por isso que ele riu o Meu tempo Deus. todo aqui, né? Exatamente. Não, eu já contei em outra temporada que o Jefferson foi minha ovelha, depois eu fui padrinho de casamento dele, agora o Jefferson é meu colega de ministério, Amém, daqui a pouco beleza. vai passando os anos aí, daqui a pouco ele me aposenta, e aí a gente vai indo aí na sequência aí. Mas meninos, que bom que vocês estão aqui com a gente, pra gente estudar essa lição, muito gostoso estar batendo esse papo aqui com vocês. E nós já vamos começar o estudo de hoje da lição, né? Então vamos lá, vamos começar com uma oração. Então, Léo, ora pra gente, por favor. Vamos orar. Pai querido, bom Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui para estudar mais uma vez a Tua Palavra. Realmente, Deus, está sendo muito gratificante para nós e eu acredito que para todos que estão atentos no Pega a Lição todos os sábados. Que o Senhor continue nos abençoando e guiando em nome de Jesus. Amém. Meninos, lição dessa semana, adoração. E esse tema Que é um tema. tema tão vasto que eu acho que daria pra Tema. fazer toda uma temporada só sobre adoração. Né? É Dá um tema sim, muito dá extraordinário. Mas aqui vem cá, nós já vimos com a tirinha aqui. E aí você vê na tirinha aí um rapazinho vendo um filme com a pipoquinha na mão, adoro. E aí daqui a pouco o celular, adoro. E aí daqui a pouco tem um rapazinho dentro do trem ou do metrô ali, né? Lendo a Bíblia e ele olha pra trás e fala assim, seu fanático, tá estudando a Bíblia aí, né? E aí, o que vocês dizem disso? O que vocês acharam dessa tirinha? Eu acho interessante quando a gente olha essa tirinha aqui, né? Que a gente percebe alguns detalhes interessantes, né? Quando a gente fala de adoração. E aí pega 3 pontos aqui, né? Que são hoje cruciais. Pode estar aqui na frente assistindo Netflix, né? Assistindo aí várias séries, maratonando, como a pessoa fala. HBO, Netflix, Amazon, é um monte isso, agora, um monte, né? Tem um cardápio. Um né? cardápio gigante agora. E aí pra ele é normal, adoro isso aqui, passo meu tempo, né, minha vida ali em frente à Netflix, gosta de falar, tô maratonando uma série, nossa, virei à noite, né, virei à Sim. noite. Já Aí, terminei. Já terminei, né. O celular também, o tempo todo ali focado em Instagram e outras redes sociais que Sim. existem, né?
E aí quando vê alguém que está estudando a Bíblia, não, isso é um fanático, É, né? A cosmovisão que a pessoa tem, né? Ela pode gastar o tempo dela vendo outras coisas, fazendo outras coisas, mas quando alguém está lendo a Bíblia é porque é um fanático. Então esse é o contexto que a adoração vai trazer hoje, né? sim. No que você tem gastado mais seu tempo? Será que realmente é um fanatismo você estudar a Bíblia? Você gastar tempo com a Bíblia, vamos colocar assim, né? Porque é o único tempo que você ganha alguma coisa, né? No Instagram, Facebook, WhatsApp. Tudo você tá gastando o tempo à gastando toa. tempo à toa. Tá gastando seu tempo à toa. Netflix, a série vai acabar, vai chegar no final, você vai querer ficar esperando a outra temporada, A outra né? temporada e tudo vazio. E No tudo final vazio. todas elas terminam, não te tem levam a lugar sentido nenhum, né? A única que traz uma conversão, traz uma mudança de vida é o tempo que você tem com a palavra de Deus, né? Exatamente. Verdade, verdade. Eu, em uma igreja no interiorzinho da Bahia, eu lembro uma vez um ancião que ele chamou a atenção da igreja naquele dia. E a partir daquele momento eu falei, eu não usarei essa palavra em vão, nunca mais. Ele levantou na igreja, e eu já me atentava para aquilo, né? Não gostava de usar aqui essa palavra para qualquer coisa, como a gente está vendo aqui na figurinha. E aí ele falou, gente, a gente não pode usar eu adoro meu marido, eu adoro meu filho, eu adoro o meu cachorro. A gente não pode usar essa palavra, porque a adoração nós só devemos dar a um Deus. ser, que é a Deus, que é a Deus. Então, aquilo ali entrou na minha mente. Eu falei, então, nunca mais, nesse um dia eu já usei, nunca mais eu vou usar essa palavra eu adoro a não ser pra Deus. E aí, outro dia, eu tava fazendo a meditação, coisa boa, coisa de Deus também. E aí, eu fazendo a meditação, eu compartilho um textozinho que tem lá da meditação. Mas é automático. E quando você vai fazer esse compartilhamento, a palavra, assim, pode ser simples, né? Mas pra mim, como eu tomei essa decisão, eu preferi não usar. Diz assim, eu adorei essa frase. E não é uma frase nem da Bíblia, né? É uma frase boa, não é uma frase que edifica, mas não é uma frase da Bíblia, não é um versículo bíblico. Fala assim, eu adorei essa frase, por isso eu estou te enviando. E aí eu falei, não vou enviar. Eu apagava, eu adorei essa frase para não enviar. Por quê? Aqui, como foi dito pelo pastor Jefferson, a gente vê um homem que é um único na figura que está fazendo o que é correto, e ele ali agora, o próprio que falava que adorava tudo, olha para ele e fala assim, que homem fanático. Como, né, os valores investidos, como foi dito aqui pelo pastor, né, a cosmovisão do ser humano hoje. Aqui, o homem está fazendo o que é correto, adorando o único que deve ser adorado, mas na visão do outro, aquilo ali é fanatismo. Sim. Muito bem colocado, até porque a gente, quando começa a falar aqui de adoração, né, a gente precisa primeiro entender dois conceitos. Quando eu estava vendo essa lição, eu fiquei pensando em dois conceitos aqui. O conceito do ídolo e o conceito de Deus. Adoração, a gente adora alguma coisa, né? A gente presta uma veneração a alguma coisa. Nos tempos antigos, essa adoração era prestada a ídolos, e a animais, a estátuas de pedra, de madeira, o que fosse. Hoje em dia mudou um pouco do sentido, mas essa adoração continua sendo prestada. Porque tem pessoas por aí que acabam tendo outros tipos de ídolos. Tem gente que idolatra artistas, tem gente que idolatra jogadores de futebol, tem gente que idolatra times de futebol, tem gente que idolatra a profissão. Então não necessariamente você pode até estar falando assim, eu adoro isso, eu adoro aquilo, mas as atitudes já demonstram quem é o teu ídolo, né? Quem é aquele que vai adiante de ti. E quando a gente começa a falar de adoração, a gente precisa lembrar também de uma coisa muito crucial, né, pessoal? O centro do grande conflito é a adoração. Exatamente. Quem é que eu tô adorando? Se eu tô adorando a Deus ou se eu tô adorando ao inimigo de Deus, né? Eu gosto muito de um livro chamado Falsos Deuses, do Timothy Keller. Timothy Keller, que faleceu esse ano aí há pouco tempo, uma grande perda para o mundo teológico. Mas nesse livro, Falsos Deuses, Timothy Keller, ele deixa muito claro que qualquer coisa que tome a prioridade, tome o lugar de Deus na sua vida, seja isso o que for, é um tipo de idolatria. Exato. E nos dias atuais a gente vê muito isso, não vê? Demais, demais, né? Como você falou, pastor, né? Tudo aquilo que eu coloco diante de mim e eu tomo mais tempo com aquela coisa, com aquele objeto, com aquela pessoa, às vezes a pessoa, mais do que a Deus, então eu tô adorando isso, que eu tô devotando mais do meu tempo, que é sagrado, que eu deveria dar mais para Deus, né? Como mordomo do Senhor, fiel mordomo do Senhor. Se eu tô tomando mais tempo com outra coisa, com outra pessoa, com qualquer outro objeto do que a Deus, eu estou transferindo a adoração que deveria ser de Deus para essa coisa, né? Ou para essa pessoa ou objeto. Por exemplo, eu vou dar aqui pelo menos um exemplo. Não que seja errado, né? Mas tem pessoas aí que gostam de malhar bastante. Então aquela pessoa que
malha o tempo todo, toma mais tempo malhando do que com Deus. E não é só malhar por malhar, né? Ele vai diante do espelho e ele começa a se olhar, né? E agora ele começa a se venerar. Eu tô bem, tô ficando melhor. E aí outro dia vai de novo, fica ali 2, 3 horas talvez, não sei, na academia. E cada vez ali olhando o seu corpo, ele tá adorando a si próprio, né? Então tem várias maneiras, várias formas de uma adoração que não deveria ser falsa, uma adoração que não é a verdadeira, aquilo que Deus pediu, que está acontecendo. Acontecia nos dias anteriores a nós, né, no tempo de, talvez, de Moisés, que escreveu o Levítico. Quando eu vou lá para, por exemplo, 1 Coríntios, citado aqui alguns pecados que passou na vida ou no acampamento de Deus ali em Israel, do qual fez por várias vezes aquele povo se distanciar de Deus. A gente sabe aí que eles foram cativos várias vezes, e aí Deus, agora dando aqui uma inspiração para Paulo escreve no capítulo 10 e cita ali pelo menos alguns pecados. E o primeiro pecado que Paulo ele levanta é exatamente a adoração falsa. Ele diz assim, ó, no capítulo 10, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns destes, porquanto está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, a gente vai ter outros pecados aqui, como imoralidade, como pôr o Senhor à prova, como murmuração, que era outro pecado também ali grande, mas o primeiro que ele cita é logo a idolatria, né? O povo que adorava outros deuses naquela época. Exatamente. Eu tirei aqui 4 pontos quando a gente se fala de adoração, né? Primeiro, amor. Então, ou seja, para quem nós temos dedicado o nosso amor? E aí a gente pode colocar alguns temas aqui, né? Será que o meu amor tem sido mais pro meu namorado, né? Ou pro meu noivo? E aí, se esse meu namorado, às vezes no julgo desigual, tá até me afastando de Deus, me levando para longe de Deus, né? Ele acaba se tornando um centro de adoração para mim, né? Eu dedico mais o meu amor para ele do que para Deus, né? E ele passa a se tornar um ídolo na minha vida. Destaca outro ponto também, a reverência, né? Para quem que eu tenho dado a minha reverência? Prestado meu reverente culto, vamos colocar assim, né? Quando eu vou na igreja, será que eu tenho a reverência de saber que eu estou ali como adorador na presença de Deus? Ou estou ali para conversar, para falar com as pessoas, né? Bater papo. O serviço. O quanto que eu tenho mostrado através da minha adoração e mostrado através do meu serviço que eu adoro o meu Deus de verdade, né? Então, onde eu tenho dedicado os meus talentos, que a gente falou, né, sobre o ministério, onde eu tenho dedicado o meu maior tempo de serviço? É para Deus ou é no meu trabalho secular? É um ponto. E o último aqui, devoção, né? Como está a nossa devoção? A nossa devoção realmente mostra que nós somos adoradores de Deus? Nós temos contato com esse Deus a ponto de falar assim, a minha devoção é só desse Deus, né? Ou eu passo mais tempo lendo outros tipos de livro, por exemplo, que não me agregam em nada na minha vida espiritual. Passo tempo estudando outras coisas, mas não tenho o meu momento de devoção, né? E aí isso tudo envolve esse contexto de adoração, né? Eu adoro a pessoa, eu amo, eu reverencio, eu vou trabalhar para aquilo e também vou ter a minha devoção. Então, como você tem feito tudo isso, esses níveis aqui, né? Tem mostrado que realmente a sua adoração é para Deus? É uma pergunta que fica, né? Muito bem colocado, Jefão, até porque onde a gente investe o nosso tempo é porque normalmente é onde está a nossa prioridade. Uhum. E hoje a gente tem visto várias pessoas falando sobre disciplina, sobre cuidado do tempo, cuidado do corpo, e as pessoas têm se dedicado cada vez mais a estudarem para serem melhores profissionais, a cuidarem de sua saúde, cuidando da alimentação, estando nas academias, fazendo exercício físico. Então a gente vai dividindo, compartilhando o nosso tempo com as atividades que são prioridades. E normalmente a gente não divide tempo para adoração. A adoração se tornou um movimento na qual a pessoa vai na igreja uma vez na semana e julga que já foi suficiente. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, especialmente para o livro de Levíticos, a gente encontra que Deus, ele, de uma maneira muito didática, ele lembrava o tempo todo ao povo que a adoração deveria ser contínua. Até porque os sacrifícios eles eram diários. Todos os dias haviam sacrifícios. Então o cordeiro apontava para Cristo. O sangue derramado apontava para Cristo. O sacerdote e o sumo sacerdote que oficiava apontavam para Cristo. Todas as ofertas levadas apontavam para o perdão de Cristo. Então, em todo o tempo, existia algo na vida do israelita que estava apontando, dizendo, olha, existe alguém que é o nosso Salvador. Então, em todo o tempo, a adoração, todos os métodos que Deus usava, didáticos, para ensinar Israel, apontavam para um Cristo que deveria ser adorado. Né? Aí agora eu fiquei comparando, quando eu estava olhando isso, fiquei comparando aos nossos dias hoje.
Porque os nossos dias hoje se resumiu da seguinte maneira. Eu sou de um tempo, vocês são um pouquinho mais novos do que eu, pouca coisa, gente, tá? De repente 1 ano, 2, ali não é muita coisa, né? Mas eu peguei aquela transição, né? Eu nasci ali, não vou falar quando eu nasci, porque senão o pessoal vai ficar em casa, tal. Fala a geração. Vou nascer na geração mais antiga ali, né? Quem é dos anos 90 ali, né? Nessa época ali, vai pegar a mesma transição que eu peguei. Tava ali começando as TVs com mais cores, com controle remoto, ainda tem internet, telefone fixo migrando para celular. Então eu peguei uma época que a internet estava chegando. Começo dos anos 2000 ali. De escada. Chegando de escada, exatamente, né? De escada ali, quem não acessou Orkut, né? Essas outras coisas. Então, eu peguei essa fase da internet de escada, mas a internet de escada preso a um computador que pesava toneladas, que era gigante. Hoje em dia, naquela época, a gente até imaginava, via nos filmes, mas não achava que seria tão fácil você hoje ter que poder assistir um filme no celular, poder estudar no celular, poder se conectar com outras pessoas no celular, né? Naquele tempo tinha até locadora, você ia alugar um filme, voltava a assistir na sua casa, né? Agora, com o advento da internet, com a chegada da internet, o crescimento desse aparelhinho aqui, das redes sociais, dos instrumentos de comunicação, dos aplicativos de busca, dos aplicativos de treino, dos aplicativos de gravação de vídeo, de fotos, enfim, N aplicativos que tem por aí, nós percebemos uma coisa: esse instrumento acaba não saindo das nossas mãos e em tempo integral nós estamos nele. E perceba, eu não sou contra o celular, não sou contra as redes sociais, quem me conhece, acompanha, a gente sabe, eu sou bem ativo nas redes também, só que existe um tempo no qual eu posso ou não posso ficar nessas redes. E quando a gente fala de adoração, a gente precisa entender: a adoração exige tempo. E o que Satanás está consumindo da gente hoje em dia? O tempo. O tempo. Tem tirado o nosso tempo de várias formas, e uma delas, né, você acaba de falar, rede social, mídia social, tecnologia. Você falou também no começo aqui, pastor, que a gente vive um grande conflito. Sim. Né, e que a adoração é o centro desse grande conflito. Quem você adora? Isso que tira o nosso tempo, ele não tira só o nosso tempo, ele distrai a nossa mente. Exato. Sim. E a mente é o campo da batalha entre Deus e Satanás. Exatamente. Quem conseguir vencer aqui dentro vai fazer com que a gente adore, né, ou a Deus, ou se não ao inimigo de Deus de alguma forma. Então você tem um campo da batalha na tua cabeça. Satanás está guerreando, querendo tomar ali o poder, querendo tomar ali a direção da tua mente. E tem conseguido às vezes, ou várias vezes, tem conseguido através da telinha do celular, da telinha da televisão, ou várias outras coisas, né? Algo que você tem dedicado mais tempo para ele do que para Deus. Então, a gente tem que cuidar disso aqui. Sim. Aqui é o campo da batalha, então é aqui que a gente tem que cuidar, né? Como é que eu cuido da minha mente para que eu possa conseguir espantar cada vez mais, né, esse grande conflito? Na verdade, o grande conflito ele sempre vai acontecer. Mas quem você vai alimentar mais na tua mente? Né? Você vai continuar vendo aquilo que não te edifica, aquilo que não te aproxima de Deus, ou você agora vai dedicar mais tempo? Porque, como você falou, o problema não é ter o celular, o problema é como é que você usa ele. Qual é a forma que você usa ele? Você pode usar e assistir coisas que vão edificar a tua vida, vão te dar sabedoria, vão te levar para perto de Cristo, vão fazer com que você se aproxime, né, todos os dias e cada dia mais de Jesus. E aí sim você vai ter, pelo menos, alimentado a tua mente daquilo que é bom. Exatamente. E é interessante, eu vi uma frase, né? Ellen White, ela diz que todo o tempo gasto, Deus vai requerer, né? Deus vai querer saber como que a gente gastou o nosso tempo, né? Ele vai querer saber disso. E aí eu achei interessante um vídeo que eu vi na internet certa vez que falava, né, que o Instagram foi criado para pessoa pensar que ela sabe tirar boas fotos, né? É um bom fotógrafo. Uhum. O Facebook é para você achar que você tem muitos amigos. E o TikTok, agora por último, foi criado, né? No sentido de você achar que você é famoso. Sim. E a gente percebe que nenhum dos três é verdade, né? Exatamente. E aí o inimigo, infelizmente, ele usa desses meios. Deus também utiliza? Sim, hoje as redes sociais são usadas também para coisa boa, mas também tem um inimigo nisso tudo, né? Para fazer com que a gente gaste horas e horas, o tempo todo só descendo, vendo um vídeo, vendo outro, engraçado, dando risada e tal. E você passa muito tempo ali, né? E você se esquece da verdadeira adoração que você tem que ter para Deus, né? E você fica mais preocupado com a sua vida na rede social, com a sua vida no TikTok, do que com a sua vida devocional, né? Exatamente, muito bem E colocado. você acaba colocando uma devoção maior para você, gastando mais seu tempo com você, buscando ali seu like, buscando seu número de seguidores,
do que buscando essa devoção pessoal com Deus, adorando a Deus, né? Você passa a adorar a si mesmo. E se a gente perceber, voltou àquela época do eu ser o centro de novo, né? Sim. O ser humano ser o centro de todas as coisas e realmente, geração da selfie e tudo mais. Então começa-se uma adoração para si e esquece de uma adoração para Deus, né? Muito bem colocado, Jefão, porque assim, a gente vive um século completamente humanista, como que nem você falou aí, a Exatamente. adoração do eu, né? As redes sociais têm realmente ajudado esse costume, e o que eu vejo é uma dificuldade que as pessoas têm de levar Cristo a sério. E o que eu quero dizer com isso? A gente leva a sério as dietas hoje, a gente leva a sério os conselhos sobre economia, a gente leva a sério a vida profissional, a gente leva a sério a vida amorosa, mas a vida cristã a gente não leva a sério. A gente ainda não entendeu que adoração, comunhão, compromisso com Deus não são coisas opcionais. Nós ainda não entendemos, as pessoas não entenderam que para chegar no céu existe sim uma dedicação, uma vida de dedicação exclusiva, né? E eu costumo pensar no seguinte, eu sou de uma geração, aliás... Acho que vocês também vão se lembrar desses conselhos que era muito comum na antiguidade. Não existe atalho para qualquer coisa que vale a pena. Não existe atalho. Tudo que vale a pena na vida você vai ter que ralar, você vai ter que suar, você vai ter que batalhar, você vai ter que sofrer. E não dá para você pensar, imaginar que o céu não vai exigir de você nenhum tipo de sofrimento, de lágrima, de esforço, de luta. E quando eu digo isso, não estou dizendo que você vai alcançar o céu através dos seus trabalhos. Não. Eu estou dizendo que sim, a salvação foi de graça, Cristo te deu a salvação, mas a tua vida cristã, a tua vida espiritual vai custar a você tudo que você tem. Vai custar a você a dedicação, vai custar a você o esforço, vai custar a você sofrimento, vai custar a você lágrimas, vai custar a você dores pelo caminho, vai custar a você concessões, vai custar a você coisas que você não gostaria de fazer, mas que você tem que fazer. E coisas que você não gostava e que você começa a fazer. A grande realidade é que ser cristão hoje no mundo que está em trevas é que você comprou uma guerra com o mundo e que você levantou a bandeira de Cristo e agora você vive segundo essa bandeira. E quando eu falo da adoração, para que essa bandeira verdadeiramente seja levantada, eu preciso priorizar Cristo e começar a adorá-lo de maneira correta, priorizando a Cristo. Então eu acordo de manhã, quem é o primeiro que eu busco? É Cristo. Exatamente. Eu fico abismado quando eu olho na internet, às vezes eu vejo vídeos de pessoas, tô me dedicando, eu gosto de treinar, gosto de correr, gosto de fazer as coisas também, mas existem pessoas que estão se dedicando a isso e elas acordam 3 da manhã, 4 da manhã se dedicar para estar ali se esforçando pelo exercício físico. Existem outros que acordam às 4 da manhã porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. E não estou falando de quem tem a obrigação de acordar às 4 da manhã para trabalhar, para ganhar dinheiro. Estou falando de pessoas que já estão ricas, milionárias, bilionárias, mas que não, eu tenho que trabalhar 15 horas por dia porque eu preciso ganhar meu dinheiro. Tem pessoas que precisam se dedicar à sua estética, à sua beleza e assim vai indo, uma série de coisas. Ou seja, a prioridade das pessoas não está em Deus. E aí, Satanás, quando a prioridade não está em Deus, Satanás está vencendo a batalha. Exatamente. Eu já disse isso em outra temporada do podcast. Se Deus não está em primeiro lugar, Deus não está em lugar nenhum. Verdade. E não adianta eu falar que estou adorando a Deus se Deus não é minha prioridade. Não adianta, é incoerência isso, né? Eu falo assim, não, eu estou adorando a Deus, mas ele não está em primeiro lugar na tua vida. Amigo, então você não está adorando ele. É simples assim, né? E é isso que a lição vem colocando pra gente aqui. Aqui um verso aqui em Deuteronômio, pastor, eu quero ler aqui no capítulo 6, verso 6 e verso 7. Vamos jogar isso na tela junto com o Daniel. Vamos lá. Deuteronômio, verso 6. Capítulo 6, verso 6 e verso 6. 7. Eu vou citar ele até porque eu ouvi na tua fala você falar em buscar em Deus pelas primeiras horas da manhã. E aqui Sim. vai falar um pouco sobre isso. Quando você pega aí no versículo 6, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí continua dizendo: tu as inculcarás a teus filhos, né? Colocará na cabeça dos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E aqui tem a chave, né? O segredo. E ao deitar-te e ao levantar-te. Por quê? Aqui, deitar é à noite. A gente deita à noite para dormir. E levantar pela manhã cedo. Por incrível que pareça, a gente tem aqui na nossa mente, né, o consciente e o inconsciente. No inconsciente, as mensagens elas passam pelo nosso consciente e para lá a gente às vezes não percebe. E quando chega no inconsciente é o que faz a gente fazer alguns atos, né, de forma que a gente nem imagina que está fazendo. Por quê? Porque você passou pelo inconsciente e você faz aquilo ali no automático. Isso talvez não seja ruim. Então, quando ele chama você para inculcar na cabeça do teu filho, né, para você falar ao teu filho a todo momento, ele diz assim, tanto ao deitar quanto ao levantar. Depois da formação do caráter do ser humano,
o momento que o inconsciente ele é mais alimentado, ele mais absorve coisas, as coisas passam mais daquilo que você estuda para o inconsciente, é de manhã e de noite. Então você falou ali, estude de manhã. Por quê? Porque quando você estuda aquilo que vem de Deus de manhã, vai passar para o inconsciente e você vai adorar de forma automática. Por quê? Porque passou direto, né, para essa parte do cérebro inconsciente. E quando você faz isso à noite também, porque amanhã cedo e à noite, né, e o texto vai falar isso, o Salmos vai falar também dessa questão de você buscar Deus pela manhã, pela noite, exatamente por causa disso, né? Nada que está aqui é por um acaso, né? Deus ele tem sentido em toda a sua palavra. E nesse texto a gente pode absorver isso pra gente, né? De manhã e à noite, porque a gente vai alimentar o nosso consciente e iremos adorar até de forma automática, porque a gente caminha com Deus e alimenta ele na hora que é para ser alimentado. É claro que não devemos parar por aí. Então eu só vou agora ler a Bíblia de manhã e de noite e tá tudo certo. Não, se você tiver tempo durante o dia, né, você quiser conversar com Deus, você pode conversar a qualquer momento, pode ouvir a voz dele em qualquer momento, né? Mas tem um segredo para você estudar pela manhã e pela noite também. Sim, que eu acho interessante quando o Léo coloca essa questão aqui, né, de adorar a Deus, né, e ter momentos de adoração. Aí a gente olha para a lição aqui de segunda que vai falando de adorando nas festas, né? Sim. E aí relembra um pouco do sistema judaico. E eu fico vendo como que Deus é pedagógico para ensinar um modelo de adoração. Hoje ele deixa pra gente um modelo, né? Sim. Também dessa questão de você ter mais comunhão com Deus pela manhã, à noite. E aqui, quando a gente olha para as festas, é interessante que ele fala, né? A primeira festa que destaca são 7 festas judaicas, né? A festa da Páscoa, que cada cordeiro que era morto apontava para Cristo. A festa dos pães asmos e sem fermento, né? Ela apontava para a vinda do Messias, que é o nosso pão da vida. A festa das primícias, para os cristãos de hoje, aponta para a ressurreição de Jesus e a ressurreição final daqueles que morreram. Depois, aqui a festa do Pentecoste, que é um texto conhecido, Atos 2, né? Ela também apontava para a grande colheita registrada no livro de Atos 2. O dia da expiação, esse dia apontava para o grande juízo, que começou lá no ano de 1844, segundo as profecias de Daniel 8, versos 13 e 14. E por último, a festa dos tabernáculos, né? Que a festa dos tabernáculos também apontava para o tempo em que seremos recebidos em nosso lar eterno, no novo céu e na nova terra. Então, ou seja, eles se preparavam para essas festas, né? Para esse momento de adoração a Deus, eles tinham um preparo. E aí eu coloco hoje, assim, né? A gente não tem essas festas mais sendo seguidas desse modelo, dessa forma, né? Elas existem, mas de uma forma diferente, porque todas se aplicam para Cristo, né? Todas se aplicam para Jesus. Mas em 7 dias da semana, né? Em 7 dias que nós temos para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus, como você tem se preparado dia após dia? Assim como os israelitas se preparavam, em cada dia eles se lembravam de Cristo de uma forma diferente. Nesses 7 dias da semana, como você se prepara para adorar a Deus? O que você tem entregado como sacrifício para Deus? Né? Essa é uma pergunta que eu também gostaria de deixar para você hoje. Essas festas aí ainda nos dá motivos, né? Você falou muito bem, pastor, e nos dá vários motivos aí para o porquê adorar a Deus, né? Em cada festa você vê um motivo. Na Páscoa você vai ver, né? Você foi liberto da escravidão. E aqui a gente tá falando de um texto literal lá da escravidão egípcia. Mas todos nós fomos também libertados de uma escravidão. A gente sabe disso, né? Que é a escravidão do pecado no qual Satanás tem enredado muitas pessoas. E aí você vai para cada festa aqui, tem um motivo. A festa da primícia, pô, eu vou agradecer a Deus, né? Aqui dando os primeiros frutos da colheita. Então você vê alguns motivos aqui muito, muito didático também. E ele falando assim, ó, eu tenho muitos motivos. Isso aqui é só alguns. Né? Tem muitos outros motivos para adorá-lo, né? E porque ele deve ser adorado. Muito bem colocado, meninos. E eu achei interessante que durante a lição aí dessa semana a gente viu uma coisa também. A lição também comparou os processos de adoração que existiam no santuário com os processos que nós podemos encontrar hoje, né? E a gente percebe uma coisa, quando a lição vai colocando aqui sobre como andar no caminho, ela vai comparando com os passos. Eu queria comparar isso com vocês pra gente discutir isso aqui, né? Ela coloca aqui a fé, quando nós entramos no pátio do santuário ali, era exigida a fé. E aí também tinha ali naquele momento, vocês sabem, pra quem nunca viu um santuário, até aconselho quem tá em casa depois de entrar aí no Google, dar um Google, que nem a gente chama hoje, né? Vale e pegar uma imagem do santuário pra você ver, porque o santuário ele era composto pelo pátio, tinha 3 entradas ali, né? Portões que estavam ali um do lado do outro, entrada, e ali dentro do pátio existiam alguns utensílios que estavam ali, e dentro do lugar, dentro da tenda já da congregação ali, nós tínhamos o lugar santo e o lugar santíssimo, no qual também tinha alguns outros utensílios. E a lição vem comparando isso, né? Quando a pessoa entrava no pátio ali, passava pela porta, que vale a pena lembrar que Jesus se descreveu como a porta, né? E foi uma comparação ao próprio santuário, João 10, exatamente. Versículo 9, né? Eu sou a porta de entrada. E na sequência, já no altar ali de holocausto,
onde ia ser morto o cordeiro, já havia uma confissão. E qual é a importância da confissão? Naquela época eles confessavam os pecados, o cordeiro ele era sacrificado. E hoje, quando a gente se aproxima de Deus, é necessário uma confissão de pecados para a gente se purificar? O que vocês me dizem? Com certeza, né? A Bíblia diz isso, né? A confissão ela é um passo que a gente dá para um relacionamento maior com Deus. Você confessa os seus pecados. A Bíblia diz, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E por que a gente confessa? Jesus é bem claro, porque ele é nosso advogado, né? Então ele é o único que pode interceder por nós. Ele fala, olha, eu falo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Como que esse advogado vai fazer? Através da nossa confissão. Então ele intercede por nós, né, diante de Deus, porque nós confessamos os nossos pecados para ele, né? Exato, né? Temos que confessar. Pegando aí só um trecho do texto que você citou ali de João, ele fala que se a gente confessar, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, por que confessar? Porque quando confessamos, nós estamos indo em busca de algo, que é o perdão. A gente se sente culpado, a gente se sente abatido e a gente quer livrar esse sofrimento e dor. Então a gente confessa porque diante de Jesus, que é nosso advogado, a gente alcança o perdão que ele dá e depois disso ele purifica, né, nossa vida, né, de toda injustiça. Bem colocado, meninos. E é interessante que vamos vendo o processo, né? Tem a fé, tem a confissão, e depois do altar do holocausto vinha a bacia, que ficava com uma água para lavar ali as mãos, para se lavar, né? E a gente encontra ali nessa bacia um símbolo para o batismo. E aqui vem algo interessante, né? O batismo é aquela entrega do ser humano a Deus. A gente até falou sobre isso em outra lição, que o batismo não é por causa de pastor, de igreja ou de religião, é um mandado de Deus, e aquele que quer se casar com Deus, fazer uma aliança eterna com ele, passa pelas águas do batismo, né? Então aqui, num caminho que nós estamos nos relacionando com Deus, o batismo é uma necessidade hoje? Com certeza, o próprio Cristo diz em João 3, né? Que nós precisamos ser batizados, ou seja, passar pela água, né? Nascer de novo, novo nascimento, para que nós possamos entrar no reino do céu, né? Então, ou seja, eu tenho fé em Cristo, eu confesso meus pecados, mas precisa de mais alguma coisa, né? Ele diz, olha, quem crer e for batizado será salvo. Então, ou seja, vai entrar nesse processo de salvação. Então, o batismo, eu costumo dizer, né, não é o fim da caminhada, o batismo é o início, né? É o início de uma corrida rumo ao céu. Então, você se batiza não porque você já está perfeito, mas porque agora você vai buscar a perfeição ao lado de Cristo, né? Não vai ser perfeito nunca, mas vai buscar crescer cada dia mais num relacionamento com Deus para que ele vá mudando hábitos de nossa vida, né? Muito bem colocado, aquela questão de falar que o Velho Testamento não tem graça e só vem a graça a partir do Novo Testamento, você acaba com isso agora, no contexto que o pastor Jefferson falou, aquele que crê e for batizado será salvo. A gente vê o passo a passo e a gente vai ver que para você entrar num pátio, você entra pela fé. Quando você confessa o pecado ali, que é o segundo passo, é porque você crê no sacrifício de Jesus, né? Você confessa matando o cordeiro. Sim. Porque você crê no sacrifício de Jesus. Então aqui você já creu e depois você passa por quê? Pelo batismo, né? Você creu e depois você foi batizado. Então você será salvo. Muito bem colocado, meninos, porque na sequência ali, e eu tô seguindo a sequência do santuário, né? Tô tentando fazer o pessoal de casa imaginar. Você entrava pelos 3 portões, fé, você passava pelo sacrifício, pelo altar de sacrifício, de holocausto ali, vinha a confissão, você passava pela pia, que vinha o batismo, e na sequência, na entrada da tenda, tinha a mesa com os pães da proposição, que eram 12 pães que eram ali para serem comidos ao longo da semana, não é isso? Então estavam ali a mesa dos pães da proposição, e eles eram comidos durante a semana, um símbolo da palavra de Deus. Porque no final das contas aqui, agora vem algo interessante. Jesus, o próprio Jesus, ele se compara ao pão da vida. E em alguns momentos a Bíblia também é comparada ao pão da vida. Verdade. O que não é algo absurdo, já que Cristo, ele também se compara à palavra de Deus e, de qualquer maneira, a Bíblia revela Cristo, Cristo revela a Bíblia. Então, tá tudo nos conformes aqui. E agora, dentro desses pães da proposição, existe uma necessidade e um ritmo, como Deus era muito pedagógico, que esses pães ajudassem na alimentação diariamente. Existe algum paralelo com a gente estudar a palavra de Deus, sim ou não? O que vocês me dizem aí? Com certeza, né? A palavra, ela nos santifica, a Bíblia diz, né? É a palavra que vai nos santificar. Então, ou seja, dentro do processo de santificação, quando eu sou batizado, e não batizado também, porque preciso conhecer a palavra, então a gente estuda a palavra, né? E seguindo passo a passo, eu tenho fé, eu me confesso, eu batizo, né? Tomo a decisão pelo batismo, e agora eu vou viver uma vida centrada no quê? Na palavra, né? E aí o salmista Davi vai dizer assim, né? Olha, se alimenta-te da verdade. Como que eu vou me alimentar da verdade, lá em Salmo 37, né? Através da palavra. É a palavra que vai santificar a nossa vida. É a palavra que vai nos prover o alimento para o céu. É a palavra que vai moldar o nosso caráter. E é a palavra que vai nos preparar para a volta de Cristo. Então, ou seja, a palavra
deve ser o nosso pão diário, né? Tem uma frase que eu acho interessante, que a palavra de Deus ela não deve ser um bolo para ocasiões especiais, né? Ah, eu tô triste, eu vou ler a Bíblia. Ah, eu tô doente, eu vou ler a Bíblia. Não, ela deve ser o pão de cada dia. Então, quando Jesus e Deus usa isso aqui, né, o pão, ilustrando um pouquinho da palavra, mostra que a Bíblia não é um amuleto para ficar na sua casa, mas a Bíblia é o pão de cada dia. É você diariamente estudar e ter contato com a palavra de Deus. Exato, né? Precisamos, assim como nós, pronto, a gente estava nos bastidores, nós nos alimentamos antes de vir aqui para a mesa, né? Isso é necessário para o ser humano, para a sobrevivência do ser humano. Exatamente. Assim também é necessário para a sobrevivência espiritual, né? O alimento diário da palavra de Deus. Então, você quer se manter vivo espiritualmente, o que é que você precisa fazer? Se alimentar diariamente, todos os dias da palavra de Deus, né? Você não pode faltar um dia, porque senão você começa a morte espiritual, assim como a gente não se alimenta na parte física, um dia a gente pode chegar também a essa morte. Da mesma forma, né, da mesma maneira, é o pão da vida, a palavra de Deus. Eu costumo falar que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Então ela vai guiar você pelos caminhos corretos, né, que Deus escreveu para que a gente trilhasse por ele. E se a gente nos alimentar diariamente dela, nós conseguiremos, então, andar por este caminho, né? Viver de forma correta, ter um caráter transformado e transformar também todos os dias, né, a nossa vida. Muito bem colocado, meninos. E aí é interessante, depois dos pães da proposição, nós encontrávamos o candelabro de ouro, né, que iluminava, ou seja, a palavra ela te alimentava, e o candelabro também ele vem como um simbolismo de Cristo e da própria palavra, luz do mundo que iluminava. A última peça do santuário, ali da mobília do lugar santo, era o altar de incenso, que ficava queimando incenso na presença do Senhor, e aqui esse altar de incenso é comparado às orações que sobem diante do altar. Então perceba que, antes de eu falar da última peça aqui, nessas primeiras 6 peças nós encontramos todo um processo de adoração, né? Você precisa de fé para se aproximar, você confessa seus pecados para ser perdoado. Hoje em dia você precisa ser batizado também para fazer uma aliança com Cristo, não com uma igreja, mas com Cristo. Além do batismo, você depende da palavra, você depende de que Cristo ilumine a sua vida e constantemente dependemos da oração. E aí vem a última peça, né? Dentro do lugar santíssimo, no qual o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, no dia 10 do mês 7, lá do calendário judeu, ele entrava, o sumo sacerdote, para a expiação, estava lá dentro a arca, a famosa arca da aliança, né? Muitas pessoas em casa até devem conhecer o termo Shekinah, mas alguns não sabem que esse termo é oriundo da presença de Deus, estava no lugar santíssimo. Nem todo mundo poderia se apresentar, ou seja, só entrava naquele lugar, no dia em que Deus permitia, da forma que Deus permitia e do jeito que Deus queria. Se entrasse da maneira equivocada, seguramente seria fulminado, né? Apesar da Bíblia não ter algum registro de alguém sendo fulminado dentro do lugar santíssimo, seguramente seria fulminado, como nós vimos ali o caso de Uzá no Antigo Testamento. A arca tá caindo, ele só em tentar ajudar ele já foi ali fulminado, né? Então nós percebemos o seguinte: existe um processo. E agora quando a gente fala assim, mas no Antigo Testamento a arca estava lá, a presença de Deus estava lá, porque a arca estava lá. Aí vem Cristo e fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se Cristo está conosco, a mesma presença está conosco. A pergunta é, já que agora, e eu vou fazer uma comparação forte, com isso a gente já vai caminhando para o nosso final, que o nosso tempo já estourou, eu vou fazer uma comparação forte agora para vocês pensarem aqui. Paulo afirma que nós somos templos do Espírito. Fomos comprados por sangue, somos templos do Espírito. E naquele tempo, dentro do santuário, a presença de Deus era uma constante. E eu pergunto, hoje nós estamos fazendo de tudo para que a presença de Deus seja uma constante em nós, nas nossas ações, nas nossas vidas. Nós estamos vivendo dessa maneira? E com isso eu já vou deixando vocês deixarem o último recado de vocês para nossa galera, porque o nosso tempo já está terminando. E aí, rapaziada, o que vocês me dizem? Pastor e queridos jovens que estão aqui diante de nós, essa última parte que a gente aqui tentou explicar um pouco, ela fala o passo a passo para você entrar nessa presença. Né? Então você vai ver, você vai pela fé, você confessa, você passa pelo batismo, você se alimenta da palavra, né? Você tem a luz de Cristo com você, sua oração sobe a Jesus. Né? Jesus, ele comprou a nossa entrada para a presença dele. A gente precisava no Velho Testamento de fazer todo esse sacrifício que está no livro de Levítico. Você tinha que ir lá, você tinha que confessar colocando a mão ali no cordeiro. Né? O cordeiro era degolado e ali apontando para Cristo. E ainda assim você precisava de um sacerdote para fazer aquele caminho ou levar você, né? Levar seu perdão, levar a sua confissão até Jesus.
de alguma forma, você tinha aquele que intercedia, que era o sacerdote. Jesus, quando ele morre na cruz, ele compra a tua entrada na presença dele. Então hoje você não precisa mais ir até ninguém, você pode entrar e adentrar no Santo dos Santos. Que maravilha, que maravilha. Eu amo poder falar sobre isso, porque imaginar que o véu se rasgou e eu posso entrar na presença de Deus sem que eu precise ir até uma pessoa precise fazer algo para que eu consiga entrar, isso é maravilhoso, né? Então, eu consigo hoje, você consegue, né? Jesus, ele já pagou o preço, você agora pode entrar no Santos dos Santos, né? Basta você trilhar o caminho que está aqui na lição, né? Do qual a gente leu, né? Entrar pela fé, você confessar, você se batizar, né? E você consegue entrar no Santo dos Santos e falar com o teu Salvador. E um recado que eu gostaria de deixar aqui para os jovens também hoje, já nessa finalização da lição, né, falando sobre a presença de Deus na nossa vida. E aí eu queria ler aqui Êxodo 33. No verso 7 diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armar a tenda para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía a essa tenda, que estava fora do arraial. E aqui eu acho interessante, né? Moisés montava essa tenda fora. No arraial poderia ter crianças conversando, brincando, outras coisas acontecendo que poderia tirar totalmente a atenção daquele momento sagrado de ter a presença de Deus perto de nós. Então, quando você está com o seu momento de encontro com Deus, quando você ora, você tem a sua comunhão, você sente que Deus está perto ou que a sua oração não passa do teto? Então tá na hora de você começar a deixar as distrações de lado, tirar seu celular, colocar no modo avião, tirar tudo aquilo que tira a sua atenção, montar a sua tenda do encontro em um lugar tranquilo, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. E o que eu acho interessante é que no final desses encontros, olha o que Deus diz aqui no versículo 17 e 18. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque você achou graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Olha que bonito isso. Moisés ia para a tenda do encontro, Deus descia para falar com Moisés. Os israelitas viam que Deus estava descendo através de uma nuvem para se comunicar com Moisés. E Deus diz: olha, Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Então, jovem, Deus quer ter um relacionamento com você de adoração, de verdadeira adoração, que você adore a Deus, entregue o seu coração nas mãos dele, dedique o seu tempo, os seus talentos, seu serviço para a obra do mestre. E tem uma tenda do encontro aí na sua casa, no seu lar, para que você possa ter esse momento de comunhão, Deus possa achar graça diante de você e saber você, conversar com você pelo teu próprio nome. Que Deus te abençoe. Amém, obrigado meninos, belíssimas mensagens. Eu termino deixando para a galera que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus está aqui para ser adorado, Deus está aqui para ser amado e você tem a oportunidade de se relacionar com Ele todos os dias. Então, ouça, Israel do século 21, adore ao Deus que te salvou e que está com você todos os dias. Que o Senhor possa se fazer presente na sua casa. Eu te agradeço por você ter ficado conosco até o final aqui de mais um Pega a Lição, terminando a lição 8, e nós vamos terminar agora com mais uma oração. Que Deus abençoe você. Vou pedir ao pastor Jefferson que ore pra gente, por favor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nos ajude a ser adoradores por excelência, dedicando o nosso amor, a nossa devoção, a nossa reverência e o nosso serviço totalmente ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Amém. Nos ajude a sentir a Tua presença perto de nós, confessarmos os nossos pecados, ter momentos de oração e de devoção pessoal, estudando a Tua Palavra. É o nosso pedido e oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Jefferson. Obrigado, pastor Leonardo, por mais um episódio. Obrigado a você que está em casa, que ficou conosco até agora. Vejo você semana que vem, no sábado, às 3 horas da tarde, aqui no canal da Associação Paulista Central. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Valeu!